Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Cláudio Couto, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Obrigado a você, Gamberini. Vendo o noticiário de todo dia, é inacreditável a capacidade desse governo Temer de criar crise uma atrás da outra. Agora essa lambança de nomear um ministro sem avisá-lo, trocar de posto, o que está acontecendo? Isso porque todo mundo considera que o PMDB é o partido dos profissionais da política, né? Embora seja, de fato, acho que não há como negar isso, não quer dizer que os profissionais também não façam besteira. Esse é um caso que chama muita atenção. Talvez ele já tenha começado errado, né? A indicação do ministro Serralho já me parece que foi um erro. Não era alguém à altura do cargo, alguém com visibilidade, com importância no meio jurídico. Ele ganhou visibilidade na Operação Carne Fraca, né? Negativa, né? E tinha ganho um pouco na CPI dos Correios, né? Quando ele era um relator, fazia um pouco aquela postura quase de advogado de interior. Ele parece muito um personagem da novela do Dias Gomes, né? Aquele que se ocupa de questões comezinhas, né? Dos interesses mais pequenos, né? Dos fazendeiros, não é à toa que é um membro da bancada ruralista, acho que isso contou, mas evidentemente não era alguém que tinha estatura para ocupar esse cargo e, portanto, não tinha como, primeiro, ter liderança interna, né, sobre as várias corporações, não lidou bem com uma série de crises que surgiram, né, aquele massacre de indígenas, massacre de agricultores, não conseguiu lidar com isso, né, talvez até pela sua proximidade com a bancada ruralista, que tem uma relação difícil com esses setores. Não soube ou não quis. Né? Exatamente, né, talvez não tenha sido algo que ele achasse importante. E foi se desgastando, e claro, com a Operação Carne Fraca, pego no grampo, conversando com uma grande intimidade com o fiscal envolvido com os problemas, isso tudo foi contribuindo para a sua fragilidade. Além do que, teve muito longe das articulações políticas que o governo traçava. E o que aconteceu? O presidente tem problemas na frente eleitoral, vai ter esse julgamento no TSE, que pode se prolongar, e precisava de alguém não só com envergadura, mas com capacidade de lidar com isso. Daí, o novo ministro da Justiça. Agora, na sua opinião, Temer disse hoje que vai entregar o país no começo de 2019 para um presidente eleito, melhor. Ele vai chegar lá? Olha, pode ser que chegue, mas o problema é como vai chegar, né? Parece que é um governo que cada vez mais caminha para uma situação do que a gente podia dizer que é uma sarneização piorada, né? Por quê? Porque o governo Sarney era também um governo muito fraco, com baixa legitimidade, que só teve condições de tocar o trivial, né? Até a política econômica, não à toa, se chamava de feijão com arroz, porque fazia só o básico para conseguir empurrar com a barriga aquele governo. Eu lembro do Maílson da Nóbrega falando da economia, dizer assim, não vamos fazer marola. Não vamos fazer marola, era o máximo que ele falava. E porque não tinha mais força para fazer qualquer outra coisa. Esse governo começa querendo propor reformas, né? E ele tinha uma certa força para isso, primeiro porque pegava a economia em frangalhos, precisava mostrar serviço, o mercado lhe apoiava, boa parte da classe política lhe apoiava, mas ele não tinha um questionamento mais forte, a sua legitimidade do ponto de vista do envolvimento da própria figura do presidente com situações complicadas como essa. No que se vê envolvido, e aí todo mundo começa a ficar em dúvidas, aliados pulam fora, ainda que outros, por enquanto, permaneçam, ele talvez vá ter dificuldade, pelo menos, de implementar reformas mais profundas e que requerem mudança constitucional, porque ele não tem base para isso. O presidente Temer está ainda sendo apoiado por diferentes grupos políticos porque não se encontrou um sucessor para ele ou porque é interessante mantê-lo? Acho que tem duas questões. Não tem ainda um sucessor, não se cria um consenso, até porque qualquer nome que se apoia já é visto como sabotador, sobretudo se vier de um partido que ainda está na base do governo, porque está querendo falar de corda em casa de enforcado, acho que essa é uma questão. Mas a outra é, os meios para tirar o presidente Temer não são dos mais fáceis. Renunciar ele não vai, né? A adesão do TSE pode demorar muito, alguém pode pedir vista e ainda vai ter recurso depois por STF. Sabe-se lá quanto tempo isso demora. E o impeachment também demoraria muito e talvez nem se viabilizasse, porque precisa passar pela presidência da casa e depois ele ainda pode ter pelo menos um terço ou de deputados ou de senadores. Tudo isso brecaria o impeachment. Com isso, ele vai sobrevivendo, ainda que sobreviva nessa condição de morto-vivo praticamente. O PSDB quer apoiar Temer de verdade? Na sua opinião, o que o PSDB quer? Acho que o PSDB quer que o governo Temer faça para ele... Ele quer duas coisas. Primeiro, que o governo Temer faça o serviço sujo, ou seja, faça reformas impopulares que, eventualmente, no futuro governo tucano,
Eles não vão ter que fazer, não que vão não ter... tiram voto, né? Exato, não vão ter nem que se comprometer com isso na campanha, acho que essa é uma questão, reformas impopulares necessárias até para reestruturar a economia, mas ainda assim populares são uma das coisas que eles querem. E segundo, eles querem ter o PMDB ao seu lado nesse futuro, né? E por isso tentam aí ter uma relação de boa vizinhança com o próprio PMDB. Acho que essas são as duas coisas que o PSDB busca. Ao PT, o que interessa agora? Olha, o PT interessa, no meu entendimento, sobretudo sangrar esse governo, né, para fazer com que muita gente perceba que a remoção do PT, primeiro, não solucionou o problema, né, a corrupção continua a acontecer e talvez até as coisas tenham piorado, eventualmente, do ponto de vista de corrupção. Esse governo não é melhor que o governo petista. E com isso, fortalece a candidatura de Lula, fortalece o próprio PT nos estados, e ele precisa disso, porque foi muito mal na eleição municipal. Isso é um mau presságio para a eleição do Congresso e para governadores. E talvez empurre aí uma solução que pode ser uma eleição antecipada, não indireta, mas direta. Por via do Congresso não vai, porque é difícil aprovar uma emenda constitucional quanto a isso. Mas existe uma brechinha judicial. No Amazonas, o governador foi afastado e o TSE definiu que eleições serão diretas, mesmo não tendo nenhuma previsão para isso na Constituição do Estado. Pode acontecer também no plano federal. Juristas que estiveram aqui no Jornal da Gazeta disseram que são casos diferentes, que não é possível, enfim, há aí uma brecha. Delicadeza jurídica que impediria. Acho que a decisão é política, na verdade. É que o caso a Constituição Estadual do Amazonas, que deveria contar nesse caso, ela previa que o presidente da Assembleia se tornaria o sucessor nessa vacância nos 2 últimos anos. A nossa Constituição Federal determina eleição indireta. Então, nesse sentido, ela é tão precisa quanto a outra. Uma diz é o presidente da Assembleia, outra diz eleição indireta. Por que lá o TSE achou que o Código Eleitoral novo, que prevê a direta, podia valer? Nada impede que os juízes façam uma interpretação, digamos, heterodoxa no Supremo e decidam que ela pode ser direta também. Você disse que o PSDB quer levar o governo até o final, fazer uma aliança com o PMDB, falou da situação do PT. A sociedade brasileira, de maneira geral, apoia a Operação Lava Jato e quer uma mudança na operação política do país, vamos chamar assim. Só que PMDB, PT e PSDB, os que administraram esse condomínio nas últimas épocas, vão se manter nesse jogo, não vão? Olha, vão se manter e o problema é o seguinte, né? Eleição não é só do lado da demanda, não é só aquilo que o eleitor quer, não é só em quem ele quer votar, é também do lado da oferta. Se não houver alternativas viáveis, que façam sentido para o eleitor, que não sejam essas que já estão dadas, o eleitor não tem muita outra escolha. Ele acaba muitas vezes correndo para esses mesmos partidos. Pode até ter mais voto branco, mais voto nulo, mais abstenção eleitoral. Mas alguém será eleito. Mas alguém será eleito. E aí é possível que fique mais ou menos por aí mesmo. O senhor diria que nesse nosso sistema eleitoral o eleitor é refém dos partidos? Ele é refém do que lhe for ofertado como alternativa, que vem dos partidos. Existem até partidos novos aí surgindo, mas eles têm muita dificuldade de fazer campanha. Eles têm pouco tempo de TV, eles não têm recursos de fundo partidário e com isso fica complicado para eles terem capacidade de competir. Isso já apareceu nas eleições municipais. É curioso que isso até ocorre em parte por uma mudança na legislação que tem um lado positivo, que é o de reduzir a chance dessa multiplicação de partidos continuar. Por outro lado, essa mesma lei que impede a multiplicação, ou inibe um pouco essa multiplicação, ela também inibe a renovação partidária, porque ela dá pouco espaço para que o novo ganhe força. Como se mudaria essa legislação? A reforma política, a gente imaginar que a reforma política vai ser feita pelos políticos é quase que uma piada de mau gosto, né? Algumas foram feitas por eles sob pressão, né? A pressão costuma funcionar. Lei da ficha limpa foi aprovada assim, né? Para a gente pensar um caso importante. Lei da compra de votos foi aprovada assim. Ou seja, os políticos às vezes fazem reformas que ninguém imagina que eles fariam, porque eles são pressionados a isso, porque sabem que o custo de não aprovar é proibitivo. Lá atrás, aquela questão de receber verba extra, pagamento extra no recesso, quando é convocado, isso também caiu. Ou seja, há algumas decisões que surpreendem. É que agora a gente vive uma situação que me parece que ela é paradoxal. Os políticos estão tão na berlinda, tão no fundo do poço, que eles podem perceber eventualmente que já não tem muito mais a perder. E não tendo muito mais a perder, talvez dê uma banana. Exato. No canto da cozinha. Dê uma banana para a popularidade, para a pressão popular. Esse é o risco.
Tá bem, professor. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.